Então, olha só, né? Aí, olha só, você não precisa, essas imagens que ele traz, porque criança dessa idade, é bom a gente sempre trabalhar com imagens, né? Agora, se você quiser criar uma imagem, você pode criar. É só dar essa ideia, né? Que o azul, ele tem essa característica. O azul, ele é profundo, ele é o que seria o melancólico, ele é o mais triste, mais triste talvez seja, né, uma coisa que não seja legal de falar, mas no sentido de que ele é aquele mais introspectivo, né? E o amarelo já é alegria, já traz alegria. Então, assim, só você pode criar uma imagem, mas dando essa ênfase, né? O vermelho tem mais calor, é claro que tem calor, né? A gente sabe, né? O fogo é vermelho. Então, sempre procurando dar porque o importante é a vivência da cor, né? Para a criança ter a vivência da cor, tá? Aí todo mundo terminou esse. Vermelho fica entre o amarelo, fica onde Fica fez o mais verde. ou menos entre eles, tá vendo? Tá? E aí, como é que estão? Ah, você já fez o seguinte, né? Porque isso. Aí, mas aí, a princípio, Missy, Eu estou essa. escrevendo assim, o 1 é o é o azul, depois o 2 o amarelo estrelado, o 3 é o verde, o 4 os vermelhinhos filinhos e depois o sol, o quinto que veio Tá, aquecer os filhinhos. tá. Mas aí, assim, para a criança, então esse aqui é um, e esse aqui é um outro. Isso, Tá? Então, você isso, começa tá, tudo de novo. Eu penso que esse aqui a gente faz a semana que isso, vem, tá? Mas você ok, começa tudo de novo, o azul tal, porque numa dessas você vai tá. ensinando a criança como é que ela desenha, né? É, por isso que eu botei os números 1, 2, 3, 4, 5, que daí eu Tá, já vou fazer ali, ó. É o 1, 2, 3, 4, um trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, outro trabalho. isso, Fica isso, legal, né? isso. Sempre você vai começar do primeiro, do começo, começar do azul. E aí, gente, eu penso que a gente hoje não precisa fazer o outro, o próximo, né? E aí, a gente pode ler um pouco, né, o livro. Temos 10 minutos até as 9 horas. Mas eu quero ver os desenhos. Eu já mostrei. Tá, a Mirce mostrou. Meu tema está feito. Quê? O meu tema está feito. Tá feito. Isso, Michele, isso aí. Isso aí. Flávia agora está pondo para dormir. Acho E que o não vai. outro é porque eu não tenho Isso. certo ainda. O meu giz ainda não, eu estou fazendo com os normais. Aí ficou muito marcado aqui. Tá tranquilo. Mas aí fotografa amanhã e vamos pôr no chat.
Falei de fazer Ô, isso. Valquíria, tu falou para o pessoal que eles podem comprar na Magazine Luiza. Eu comprei e foi mais barato. Mais barato que na editora antroposófica? Mas para Eita, chegar aqui em Garopaba foi mais barato. Eu comprei, então, este eu comprei na Magazine Luiza e este aqui não. Esse veio de Londres, da Helena, né? Minha filha que trouxe. aí não é esse é ótimo, maravilhoso. Nossa. Tá, esse a Helena Esse é trouxe alemão, de né? Londres. É alemão esse aí, né? Esse é o que a Laurinha está usando na aula com a Alicia, né? Tá. Então, ela está usando, para a Alicia, ela está usando esses dois. Tá. Mas este aqui eu comprei no ano passado, para a Alicia, para a aula de Waldorf online da Serra do Papagaio, pelo Magazine Luiza. Entendi. Quanto custou esse, no Magazine Luiza? Ai, guria, não vou lembrar, foi no ano passado. Mas em Londres, a minha filha falou que estava mais barato aqui no Brasil do que lá. Mas esse mesmo, porque esse outro alemão, certamente ele vai ser mais caro. E foi muito bom quando a Psicor começou a fazer, porque é isso, a gente só tinha alemão e agora eu vou pedir para ela trazer o alemão para mim. Ela está vindo para Páscoa, então eu vou pedir o quadradinho alemão para ela. Mas aqui eu estou achando bem bom, é o que a gente tem, né? O da Psicor, ele é bom, ele é o brasileiro que é bom, porque assim, antigamente a gente só conseguia o alemão mesmo e é o que tinha, né? Então, a Flávia não consegue. Cristiane chegou a desenhar, Francislene, para mostrar o desenho para a gente. Eu não consegui acompanhar. Tá. Entrou. Entrou depois, né? Então, ele está no Criança Querida. Na verdade... Oi, Valquíria, boa noite. Boa então, noite, eu entrei depois, né? Aí eu vou fazer, né? O meu desenho, eu posso ir no grupo para vocês verem. Eu peguei joia. a metade. Tá, então é na página 287 do Criança Querida, que está escrito desenho dirigido, tá? Então, tá bom. Então, querem ler um pouco, gente? Temos 7 minutos, uns minutinhos aí, a gente lê, porque a gente ficou de recomeçar o livro, né? E, na verdade, já passamos e não recomeçamos. Hoje que veio bastante gente, a Patrícia voltando. Então, vamos ler? De repente, ler do começo? O que vocês acham? Vamos. Vamos. Então, quem lê... Acho que a gente não precisa ler prefácio e introdução, né? Daquela vez a gente começou, já lemos, né? Vamos começar já no... Indicações gerais, o que vocês acham? Eu posso ver se eu compartilho, deixa eu ver aqui. Onde está o Criança Querida aqui? PDF. Página 12, então. Eu vou compartilhar aqui, se alguém quiser ler. Indicações gerais. Posso ler, Valquíria? Tá bom, pode ler, Miss. Então, a aula principal. A aula principal é de 2 horas. É a primeira aula do dia. Nela se ensina e se exercita o conteúdo da matéria da época temática em pauta. Ela consta em 4 partes, sinalizadas nesse texto como A, B, C e D. O início formal da aula, o A, é a saudação para a classe como um todo, que é seguido pelo verso inicial, que nós vamos ver que é na página 18. Então,
que tem o verso lá do primeiro dia, tá? Que o professor vai falar. Presume-se que anteriormente tenha havido o encontro do professor com uma criança de cada vez, com um aperto de mão e o pronunciamento do seu nome. A parte B da aula é a parte da harmonização. São de 20 a 30 minutos. São exercícios de canto, de movimento, de ritmo, de dicção, recitação para praticar e intensificar a vivência do próprio corpo, da lateralidade, do espaço, da articulação sonora dos fonemas e da linguagem oral em geral. Os exercícios escolhidos pretendem acompanhar os conteúdos de cada época temática. Eu queria ilustrar que hoje, por exemplo, a Laurinha teve aula online com Minas Gerais, com a Escola da Valquíria, e a primeira parte elas fizeram o verso inicial, que é muito bonito, é um verso que elas já sabem decorar, e depois a Alice, a professora, pegou uma bolinha de tênis, e daí fez uma brincadeira entre as crianças, que uma jogava, batia uma vez e a outra pegava, né? Batia outra vez, pegava. Foi com 1, 2, e depois batia 2 vezes no chão e pegavam. E daí nós fizemos com a Laurinha, eu, o Silvio e a Laurinha aqui em casa. Foi bem interessante. E ela já queria fazer o 3, que vai ser feito na próxima aula. A gente vê que a criança tá, e foi trabalhado, então, bem isso, o movimento, né? E o ritmo. Tá certo, Valquíria? Uma coisa, isso que você falou, né, que a criança nessa idade, e é por isso que é bom que a gente ensine a partir dos 7, porque nessa idade ela está prontinha e vem nela uma vontade de aprender, é uma coisa muito incrível. Então, você, como a Miss falou, deu a 2, ela já queria fazer a 3. Eu tive um aluno que falou, eu achei tão bonitinho, falou, professora, tem tanta coisa para a gente aprender, né? Então, assim, é o momento que eles estão se abrindo para o mundo e vendo muita coisa, né? Então, é muito gostoso e, assim, é importante justamente aproveitar essa vontade de aprender e fazer com que seja gostoso, divertido, né? De movimento o corpo e tal. Hoje eu tive com uma ex-aluna, que foi aluna minha, que agora está estudando lá embaixo, ela esteve aqui em casa hoje que almoçou, e ela falou, a gente fica 2 horas sentado. Ela falou isso. Sabe? Então, assim, a criança fica 2 horas sentada, depois quando fala assim, a criança não para na cadeira, ela não para mesmo. Ainda bem, ela está saudável, né? Sabe? Então, por isso que, assim, são 2 horas de aula, mas tem todo o movimento de 20 a 30 minutos no começo da aula de movimento, que aí ela quer sentar, depois que ela movimentou bem, né? Ela precisa, vai sentir, aí ela concentra, né? Passa a palavra. A C. A parte de ensino, então, a terceira... desculpe, tá. Então, e a C? A terceira parte é a parte do ensino e da prática da matéria, que é aproximadamente 60 a 70 minutos. E consta com 4 atividades. Primeiro, recordar o que aconteceu no dia anterior. Depois, um diálogo entre o professor e a classe sobre o conteúdo da matéria, a fim de exercitar a expressão oral da linguagem. Uns 20 a 30 minutos. Depois, a exercitação gráfica do desenho, a escrita da matéria. E depois, uma curta retrospectiva do que foi feito na aula. Aí termina essa terceira parte, e aí vamos para a quarta parte, que é a D, que é contar a história, para alimentar e enriquecer a vida interior da criança, que é aproximadamente 20 minutos. Então, a aula principal aí está finalizada, e aí vai para o recreio, a hora do lanche e da merenda. Sugerimos atividades complementares depois, nessa segunda parte, como pintura, desenho, música e jogos para as aulas após o recreio. Então, a coisa da história, você viu, ela encaixa aí na aula principal, né? Mas eu gosto da história ser no fim da aula, sabe? Que depois dessa segunda atividade complementar,
que vem depois do recreio, né? Pintura, desenho, música e tal. E essa, então, vem no final dessa que eu conto a história. Então, pode ter essa variação, tá? Quer seguir lendo, Valquíria? Pode ser. A história como meio pedagógico. As histórias do mundo da fantasia, do popular folclórico, dos contos de fada, das lendas e das fábulas, em todos os tempos, formaram o caráter, a imaginação e a confiança na força do bem em várias gerações de povos. É contando e recontando histórias que se trabalha a estrutura linguística e pensante, pois cada história, assim como todo pensamento estruturado, consta sempre de um começo, meio e fim. A linguagem pictórica, plena de conteúdo, alimenta a alma infantil e, como todo alimento, deve ser digerido e metabolizado. Quando a criança, nesta idade, envolve-se de corpo e alma no relato dessas grandiosas imagens, alegrando-se ou entristecendo-se, ela é toda participante. Isso faz com que despertem nela os impulsos de fazer algo igual, de atuar ou de sonhar. Então, vocês veem, gente, qual que é a importância dessa história, né? E aí ele fala, né, que as histórias, os contos, tal, eles vêm, né, em todos os tempos, formar o caráter, a imaginação, a confiança de várias gerações de povos. Então, quando você conta uma história, não é só uma história que você está contando, você está revendo toda essa bagagem que vem, né, de várias gerações de povos, né? E isso é um alimento para a criança. E você percebe, justamente assim, quando você está contando a história, que eles estão literalmente de boca aberta, eles ficam assim. Aí, nessa hora, você sabe que assim, a alma está sendo alimentada, a alma infantil, sabe? Eles estão digerindo, metabolizando essa história, né? É bem legal, bem gostoso. Então, devemos diferenciar entre a história que desperta a vontade de agir e aquela que a criança leva consigo para o sono, onde metabolizamos todas as vivências diurnas. A história alimento da alma, sendo profunda, rica em imagens amplas e éticas, atinge o ser humano como um todo, inclusive o que ele virá a ser no futuro. Ela é repetida pelo professor durante vários dias, mas não é usada para gerar perguntas que a criança deve responder. É importante que a história mantenha suas imagens íntegras e penetre como um todo no mundo imaginativo da criança. Então, você vê, a história mantém as suas imagens íntegras. Então, você não vai inventar uma história ou cortar um pedaço porque você não gostou. Se você não gostou da história, não conte. Conta a história que fala na sua alma, porque a criança está na relação com você e ela vai ouvir essa história que vem da sua alma, né? Então, é bom você sempre ter lido antes, preferencialmente decorado a história, né? Quando ela é decorada, você tem uma relação mais direta com a criança. E é isso, e não corte ou inventa outras coisas na história. Conta ela como ela está ali, né? Então, para despertar o raciocínio e o interesse da criança, temos a história matéria, que nos diálogos e nos exercícios serve para transmitir os conteúdos que os alunos devem assimilar. Esses diálogos vivos preparam de forma adequada a essa fase evolutiva, os futuros estágios do aprendizado que exigirão compreensão racional e analítica. Luísa Lameirão. Então, vocês veem, a gente já vai despertando de alguma forma o pensamento da criança, mas não necessariamente você está chamando pelo intelecto dela, né? Uma história já de alguma forma você está chamando para o pensamento, né? Gente, eu penso que talvez a gente termine por aqui, a gente fica com o desenho infantil para a próxima, né? Vai falar um pouco do desenho infantil, que a Flávia tinha perguntado, mas aqui é muito pouco. Mas então tá bom, gente. Então vamos descansar. Boa noite, obrigada.